Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos acerca da palavra de Deus. Vocês que nos ouvem pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis. Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês que nos acompanham, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em suas vidas, concedendo sabedoria e direção espiritual. Que é isso que nós precisamos todos os dias, sermos fortalecidos no Senhor para vencer as adversidades deste mundo. E a cada dia nós temos buscado a Deus com sabedoria para termos discernimento entre o bem e o mal, podermos com maturidade desprezar o mal e escolher o bem. É assim que Deus quer que nós estejamos, que nós vivamos em paz, em harmonia, em respeito, em amor. Jesus, em João capítulo 13, ele fala exatamente esta percepção do reconhecimento cristão. Ele diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. O amor de Cristo nos uniu. É o amor de Cristo que revela a presença do Espírito Santo em nós, pelos frutos do Espírito, que o primeiro deles é o próprio amor. E daí, a partir do amor, vem a paz, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Aí vem os outros frutos do Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, fala que ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens e não tivéssemos amor, nós nada seríamos. Seríamos apenas como um som, um barulho sem sentido. Fazer barulho sem sentido. Muitas pessoas, na sua voz, na sua fala, fazem barulho sem sentido, de muitas maneiras diferentes. Mas não é este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós tenhamos compreensão da sua vontade, da sua palavra, que nós tenhamos compreensão dos seus propósitos e que a cada dia, tratando do tema da ressurreição, nós sejamos ressuscitados naquilo que nós perdemos durante a nossa vida, durante os nossos pecados, tudo aquilo que nós perdemos, mas que se mantém dentro dos propósitos de Deus, certamente Deus nos encaminhará para a ressurreição. A ressurreição da fé, a ressurreição da alegria, da paz, a ressurreição da comunhão, a ressurreição da, da própria vida social, conjugal, familiar, da vida em comum que nós temos, a ressurreição da felicidade que nós buscamos todos os dias. É assim que Deus quer que nós vivamos, é isso que Deus, em Jesus Cristo, fala que nos veio para trazer vida e vida em abundância. E ter vida em abundância é ter felicidade, é ter paz, é ter harmonia, é saber desfrutar com sabedoria e discernimento do melhor que Deus tem oferecido a cada um de nós, a cada momento, a cada dia. Deus quer que nós vivamos e que nós não tenhamos apenas uma sobrevida. Quando uma pessoa está passando por uma questão de saúde e ele está na sua fase conclusiva de vida, na sua fase terminal por causa da doença, uma expressão que se usa no meio médico é que ele vai ter uma sobrevida. Você sobreviver é você lutar contra o que há de mal, mas apenas com este foco. Então, tudo o que você vai fazer é em função de que o mal não aumente na sua vida, porque você tem poucos dias e tem que aproveitar o melhor daqueles dias. Esta não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que nós tenhamos a consciência de que Ele preparou o melhor para nós e que Ele
quer que nós tenhamos uma vida de felicidade, de amor, de respeito, e dentro dessa paz e dessa felicidade, desta harmonia, nós desfrutemos do melhor que nos é oferecido todos os dias, o melhor do nosso lar, o melhor do nosso cônjuge, o melhor da família como um todo reunido, da família dos laços de sangue, da família espiritual, o melhor do trabalho que nós escolhemos fazer, né, em prol da sociedade, em prol da nossa própria manutenção de vida também, que tenhamos a felicidade de desempenhar, né, com alegria o trabalho que nós escolhemos para fazer. Tudo isto faz parte da construção de vida que nós temos. E muitas pessoas acabaram deixando esta felicidade, este prazer de compartilhar, de viver, deixaram muitos detalhes da sua própria vida morrerem com o tempo e precisam ser ressuscitados. Nós precisamos do milagre da ressurreição em nossas vidas todos os dias. Precisamos do milagre da ressurreição que promove alegria, que promove felicidade, que promove o bem-estar, que promove a compreensão do pensamento e da diferença do outro. Nós precisamos da ressurreição de Jesus Cristo em nós todos os dias. E como nós fazemos isso? Através do conhecimento da palavra de Deus e da liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus, com a responsabilidade e a devida maturidade para que nós vivamos segundo os seus propósitos. Em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, nós temos um tema muito interessante, Jesus tratando de uma ressurreição muito específica. E aqui em Lucas capítulo 7, versículo 11, o texto diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse texto aqui, existem muitas nuances, muitos detalhes que nos são oferecidos, principalmente dentro da expressão cultural em que Jesus está vivendo, os tempos de Jesus, quando o texto destaca, por exemplo, no versículo 12, que, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Esse detalhe aqui é algo cultural e extremamente importante, importante também para os nossos dias. Já imaginou se falece, se morre o filho único de uma viúva, principalmente nos tempos de Jesus, onde a mulher tinha muitas restrições sociais, a mulher tinha dificuldade de trabalho, de sustento, de prover o alimento para si mesmo, dependia muito da presença masculina. Hoje nós vivemos em uma realidade diferente, onde homens e mulheres são independentes um do outro, não existe mais esta relação de codependência. É por isso que hoje o homem pode optar por não casar, por viver a sua vida de integridade com Deus, mesmo na sua
expressão solteira ou na sua expressão de solitude, não de solidão, mas desfrutando, né, da sua individualidade, se assim o quiser. E a mulher também pode fazer da mesma forma, existe esta possibilidade, porque não há esta relação de interdependência. Existem, para aqueles que querem se casar, uma relação de amor, porque um não pode depender do outro, mas sim um amar o outro a ponto de compreender e que querem desfrutar de uma vida juntos. Mas aqui, esta mulher que era casada, e aí tinha o seu marido que vinha prover o que ela precisava para o seu lar, para o seu sustento, para a sua família, junto ali com seu filho, mas ela fica viúva. Então ela não tem mais esse marido provedor para trazer o alimento, para trazer o sustento. E quem vai fazer isto agora? Quem vai assumir esta responsabilidade, como muitas vezes acontece, inclusive em nossos dias? Quem vai fazer isto é o filho. E o texto destaca que o filho era único, não haviam outros filhos. E não havendo outros filhos, somente aquele filho tinha esta responsabilidade de prover o que era necessário para o lar, para aquele lar. Só que este filho, ele morre, ele vem a falecer. A expressão do versículo 13 é uma expressão da beleza do Cristo, da beleza de Jesus se apresentando como aquele que está ao nosso lado, que compreende as nossas dificuldades, que compreende as nossas aflições e sabe o que precisa ser ressuscitado em nós. Sabe os milagres que nós precisamos para a nossa ressurreição diária. O versículo 13 fala que vendo Jesus, né, vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus se compadeceu. Padecer, padecer é sofrer, faz parte do sofrimento. Uma pessoa que padece é uma pessoa que está sofrendo. Compadecer é sofrer junto. Jesus, olhando para aquela mulher, assim como a compaixão também tem essa relação com o sofrer junto, o compadecer, ele absorveu o sofrimento emocional e psicológico daquela mulher. Ele absorveu o sofrimento daquela mulher em perspectiva futura. O que vai ser desta mulher neste momento? O que vai ser de você? O que vai ser de mim no dia de hoje com relação ao nosso futuro, com relação ao dia de amanhã? Quando nós confiamos que Jesus é capaz de ressuscitar os nossos sonhos e ressuscitar miraculosamente, fazer os milagres das ressurreições que nós precisamos para continuar vivendo, quando nós compreendemos esta ressurreição de Cristo em nós todos os dias, nós sabemos que Jesus tem se compadecido de nós. Ele observa o nosso padecimento e se compadece conosco. Ele está conosco, vivendo o sofrimento que nós vivemos também, assim como ele olhou para esta mulher e se compadeceu dela. E se compadecendo dela, ele diz: não chores. E se achegou até o esquife, até o caixão, ele foi ali até o caixão, parou os que conduziam e disse ao jovem que estava morto: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sentou-se o que era morto e passou a falar. Quando nós ouvimos a voz de Jesus e decidimos seguir a sua palavra, Deus nos ressuscita, nos restitui aquilo que nós precisamos e nós queremos falar a respeito do que Jesus tem feito por cada um de nós a cada dia. O que Deus fez por mim, eu quero transmitir a vocês.
Deus nos concede paz, nos concede alegria, nos concede felicidade, nos concede aquilo que nos é necessário a cada dia, nos fortalece pela sua palavra, nos dirige para que nós superemos as nossas limitações e adversidades humanas. Deus, em Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, conhece o nosso sofrimento e se compadece das nossas aflições, das suas aflições. O que você precisa ser ressuscitado? Qual o milagre que você precisa na sua vida da ressurreição numa determinada área em que você, no seu interior, no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, você sabe que você precisa ressuscitar, seja o seu matrimônio, seja a sua vida conjugal, seja o seu relacionamento social, seja o seu ânimo de viver, a sua autoestima, o que você precisa ressuscitar dentro de si mesmo. Isso depende muito também de quem você está seguindo, de quem você está observando, daquilo que você alimenta. É por isso que nós temos este momento para transmitir uma palavra de fé, de esperança, uma boa palavra que traga uma boa reflexão para a sua vida. Porque dependendo daquilo que você está seguindo, está se alimentando, você não vai conseguir ressuscitar o que é preciso em você pelo poder de Jesus. Para que você ressuscite os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, a sua autoestima, o seu amor, a sua fé, o seu respeito, o seu bom relacionamento, a sua harmonia, para que você ressuscite, tenha o milagre da ressurreição daquilo que você precisa neste momento, no dia de hoje, você precisa seguir a Jesus, a voz de Jesus. Olha o que o texto fala. No versículo 11 aqui de Lucas 7, o texto começa falando: em dia subsequente, dirigia-se a Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Os seus discípulos e uma numerosa multidão estava seguindo Jesus pela sua palavra de fé, pela sua palavra de esperança, pela sua palavra confortante, pela sua palavra de ressurreição e de restauração, pela direção espiritual que ele estava oferecendo na oportunidade de ressurreição a cada um que o seguia. Porém, no versículo 12, olha o que o texto diz. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então, observem que tem uma grande multidão seguindo a Jesus, que é o autor da vida, e tem uma grande multidão seguindo a viúva por causa da morte. O texto está nos mostrando que nós devemos fazer uma escolha na nossa vida. Aqueles que seguem a morte, a multidão que segue para a morte, precisa de ressurreição. E essa ressurreição só vai acontecer quando ela parar para ouvir Jesus e fazer parte da multidão que está seguindo Jesus dentro da sua palavra. Então, permita que Jesus ressuscite os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, a sua autoestima, a sua estrutura emocional e psicológica. Permita que Jesus ressuscite o que é necessário dentro da sua vida conjugal, do seu lar. Permita que Jesus faça um milagre da ressurreição na sua vida todos os dias, porque nós precisamos deste milagre. Assim como ele fez com o filho desta viúva, ele se compadeceu e fez o milagre da ressurreição. Da mesma forma, ele se compadece de nós, de você, de mim, e faz o milagre da ressurreição todos os dias. Que Deus abençoe vocês,
que você possa ouvir a voz de Jesus, que ressuscita, que oferece o milagre da ressurreição para a vida todos os dias, e que você deixe de seguir junto com a multidão que está seguindo a morte, mas siga a Jesus dentro da ressurreição e do milagre da vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, nós nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor ressuscite os nossos sonhos, planos e projetos. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o milagre da ressurreição aconteça em cada irmão e irmã que está nos acompanhando agora, e que eles sejam ressuscitados pela tua voz, pelo teu toque, pelo teu poder, para que eles tenham vida e vida em abundância. Te agradeço pelos teus cuidados, pela tua compaixão por nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.